O recurso que faltava no Microsoft Excel e agora não falta mais. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Laender e hoje nós vamos falar sobre um recurso novo do Microsoft Excel que, na minha opinião, sempre faltou e agora, com ele, é possível criar, por exemplo, cálculos recursivos. Se você ainda não conhece, nós estamos falando da função Lambda. Essa que é uma função beta ainda que está disponível no Microsoft Excel para quem está trabalhando no canal Insider. Se você ainda não viu sobre a função Lambda, eu recomendo que você dê uma pausa neste vídeo agora e assista primeiro esse outro vídeo que está no cartão aqui no canal da Karine Lago, onde ela explica sobre esta função e como podemos utilizá-la para criar funções personalizadas dentro do Microsoft Excel. Em seguida, você volte para cá, pois nós vamos falar agora sobre a possibilidade de criar cálculos com recursividade. É isso mesmo, são funções que vão utilizar a própria função criada para resolver um problema. Bem, se você já assistiu o vídeo da Karine, nós vamos continuar agora o nosso assunto. Se você nunca ouviu falar sobre recursividade, este é um conceito que na computação refere-se a funções ou rotinas que invoca a si própria para resolver um problema. Se você, por exemplo, já colocou um espelho na frente de outro espelho, você já viu um caso clássico de recursividade. O espelho A reflete a imagem do espelho B, que por sua vez vai refletir a imagem do espelho A, que está refletindo do espelho B, e assim por diante. Você vai ver aquele efeito infinito de vários espelhos sendo mostrados. Isso é o que nós chamamos de recursividade. É uma função que está invocando a própria função para continuar resolvendo um problema. Mas na computação, para termos um caso de recursividade, nós temos que levar em consideração três fatores importantes. O primeiro é que nós temos que ter um caso base, ou seja, uma situação em que não é necessário invocar a própria função para se resolver. Ou seja, é aquele caso que nós vamos conseguir resolver de cara. O segundo ponto importante da recursividade é que a cada chamada da própria função, nós chegamos mais próximo daquele caso base. Isso indica que a cada vez que a função for sendo executada, ela tem que se aproximar daquele caso que vai ser resolvido sem a necessidade da recursão. E o terceiro é que, para ser recursividade, a função tem que chamar ela própria para resolver este problema. Vamos entender melhor aqui no Microsoft Excel, criando uma função, utilizando a função Lambda para resolvermos alguns problemas. Então eu vou aqui para a tela, onde nós vamos precisar criar uma função para gerar, por exemplo, alguns códigos aleatórios com uma quantidade específica de letras. Aqui na data B, nós temos um código de validação do certificado, que é composto por algumas letras aleatórias. Mas neste caso, eu preciso gerar essas letras dentro do Microsoft Excel. Então, vamos criar uma fórmula que nos permita gerar este código, por exemplo, com 7, 8 ou 9 letras, conforme a minha necessidade. Primeiro, vamos começar criando uma fórmula que me gere uma letra aleatória. Nós podemos fazer isso utilizando a função charact. Esta função, ela gera para mim um caractere qualquer da tabela ASCII, desde que eu informe o seu número. Por exemplo, se eu colocar aqui o número 65 e fechar parênteses, ao pressionar Enter, nós podemos ver a letra A. Se você visualizar a tabela ASCII, você pode ver aqui todos os valores que nós temos de 1 a 255 e cada um dos caracteres. Imagine que eu quero apenas as letras maiúsculas do alfabeto. Então, eu tenho que gerar todos os códigos que vá de 65 até o número 90, que é o número que me permite ter aqui da letra A até a letra Z. Então vamos fazer o seguinte, para gerar uma única letra, nós temos que gerar neste número um número aleatório entre 65 e 90. Então eu vou utilizar aqui a função aleatório entre e vou digitar aqui, ó, 65, ponto e vírgula, 90. Vamos fechar parêntese aqui agora e vamos pressionar Enter. Perceba que aqui foi gerada a letra Z aleatória. Se eu atualizar aqui, pressionando, por exemplo, F9, nós vamos ver que a letra vai mudando conforme a cada atualização. Isso gera para mim uma letra aleatória. Mas eu quero um código que gere para mim várias letras, conforme a quantidade que eu especificar. E aí nós vamos utilizar daqui a pouquinho a função Lambda para fazer isso. Mas muitas vezes a gente pode pensar o seguinte, eu posso utilizar a função repete para repetir várias letras aleatórias. Então se você tentar colocar aqui, ó, repete, abre parênteses, e colocar aqui o número de vezes, por exemplo, imagine que eu quero um código com 6 letras, eu vou fechar parêntese aqui. Esse código, na teoria, poderia até gerar aleatoriamente 6 letras, mas ele vai repetir a letra gerada 6 vezes. Isso acontece pois aquela chamada da função é feita apenas uma única vez, gerando uma letra e em seguida repetindo a letra em todas as 6 vezes utilizando a função repete. Bem, e não é o caso que eu quero. Eu quero que as letras sejam geradas aleatoriamente. Então vamos voltar o código aqui, removendo essa nossa função repete, e nós já temos aqui o cálculo que vai gerar para a gente uma única letra aleatória. Nós podemos utilizar então
todo esse nosso código gerado e encapsular utilizando a função lambda para gerar uma função personalizada chamada uma letra, que será responsável por gerar uma letra aleatória para a gente. Depois vamos gerar uma função recursiva que irá gerar várias letras conforme a quantidade que eu especificar. E nós vamos fazer isso também utilizando a função lambda. Se você já sabe como criar esta função, vamos fazer o seguinte. Eu vou recortar aqui o código que nós já criamos. Vamos clicar aqui em Fórmulas, Gerenciador de Nomes. E vamos começar criando aqui um novo nome, que nós vamos chamar de uma letra. E aqui, em refere-se a, nós vamos utilizar a função lambda. Eu vou digitar igual, lambda, e vou abrir parênteses. Os argumentos da função lambda é o parâmetro, ou os parâmetros, e no último argumento nós devemos colocar o cálculo. Neste caso, a função para gerar uma única letra não precisa de nenhum parâmetro, ou seja, sempre que eu chamar ela, não preciso informar nenhum parâmetro e ele vai gerar uma única letra para a gente. Então eu vou colocar aqui o código que nós havíamos criado, com a função charAct e aleatório entre, e vou fechar o parênteses da função lambda. Isso indica que eu estou criando uma função personalizada chamada uma letra, capaz de gerar, então, uma letra aleatória para a gente. Eu vou clicar aqui em OK. E agora, vamos fechar o gerenciador de nomes. Perceba que se agora eu chamar a função uma letra, que nós acabamos de criar, abrir e fechar parênteses, já que não tem nenhum argumento, e pressionar Enter, nós vamos ter aqui uma letra aleatória. Então, já temos aqui a nossa função uma letra capaz de gerar uma letra aleatória. O nosso próximo passo é gerar a recursividade. Neste caso, nós vamos gerar, então, uma função chamada gerar letras e vamos colocar um parâmetro que é a quantidade de letras que nós queremos. Mas, para isso, nós vamos ter que fazer um caso de recursão, pois nós vamos chamar esta função que vai gerar quantas letras nós informarmos neste parâmetro. Para entender melhor, vamos dar uma olhada nos slides que eu preparei para você. Então, nós já temos aqui uma função chamada uma letra que gera uma única letra aleatoriamente para a gente. Agora imagine que nós precisamos criar uma função chamada gerar letras. Essa função vai funcionar da seguinte maneira. Ela precisa de um argumento n, que é a quantidade de letras que nós queremos. Então nós temos ali uma letra, concatenada com uma letra, concatenada com a quantidade de letras que vai até o nosso parâmetro n. Então, se eu informar, por exemplo, que o n é igual a 5, nós vamos ter que ter aqui 5 letras, ok? Mas vamos fazer uma simplificação melhor do código dessa função. Eu posso falar, por exemplo, que a função gerar letras, ela se refere a uma letra concatenada com a própria função gerar letras, só que um n menos 1. Ou seja, uma função que precisa de 4 letras é a mesma coisa que uma função com uma letra concatenada com 3 letras e assim por diante. Uma função que precisa de 3 letras é a mesma coisa de uma função com uma letra mais 2 letras e assim por diante. Então, se nós analisarmos aqui, o nosso caso básico nessa nossa recursividade é gerar letras igual a 1, com n igual a 1. Isso vai indicar para mim que o resultado dessa função vai ser apenas uma única letra. Então, sempre que eu tiver o n igual a 1, eu não preciso chamar novamente a recursão. Eu posso simplesmente invocar a função uma letra. Bem, se ficou um pouco complicado, vamos fazer o seguinte. Vamos analisar aqui utilizando um diagrama. Imagine que eu tenho a função gerar letras igual a n. Primeira coisa que nós vamos verificar é se o n é menor ou igual a 1, pois casos que tenham n menor ou igual a 1, eu vou gerar apenas uma única letra. Neste caso, quando a resposta for sim, nós vamos invocar a função uma letra. Agora, quando n não for menor ou igual a 1, nós vamos para o outro caminho. Vamos invocar a função uma letra e vamos concatenar novamente com a função gerar letras, só que com n menos 1. Neste caso, nós vamos gerar 3 letras para caso do n ser 4, ou seja, eu já concatenei uma letra com mais 3 letras. E assim, nós temos aqui o nosso fluxo que vai funcionar essa nossa função recursiva. Perceba que quando nós chamamos gerar letras, nós vamos voltar novamente naquela função. E agora, imaginando que eu tenho um caso aqui com 4 letras, ele vai voltar aqui com 3, e aí ele vai tornar a repetir o caso. Como ainda não é menor ou igual a 1, ele volta para esse caso, gera mais uma letra e concatena com 2 letras, que vai voltar para cá, e aí ele vai ficar repetindo até chegar no meu caso básico, ou seja, a cada recursão, a cada invocação dessa função, nós chegamos mais próximo do caso base, que é o n menor ou igual a 1, que vai executar apenas uma letra saindo dessa recursividade. Isso é muito importante, pois tem que permitir que o meu código ele tenha um fim e não entre em um loop infinito. Vamos, por exemplo, fazer uma simulação aqui de gerar letras com 4 caracteres, ou seja, com 4 letras. Então, primeiro, nós vamos gerar aqui uma letra e vamos gerar mais 3 letras, ou seja, vamos chamar novamente gerar letras com o número 3, ou seja, n menos 1. Isso vai gerar para mim uma outra função,
que é o quê? É a função uma letra concatenada com gerar letras com o número 2 sendo n. Se eu simplificar isso aqui, eu posso falar que é mais ou menos isso que a gente está vendo na tela. Uma letra com uma letra e o gerar letras 2. E aí nós vamos seguindo o código. Imagine que gerar letras 2 é uma letra com o gerar letras com n-1, ou seja, 1 novamente. Então, simplificando mais uma vez, nós temos 3 letras e o gerar letras com n igual a 1. Aqui nós temos o nosso caso base. O gerar letras com n igual a 1, nós temos que é apenas uma letra. E aí, por fim, nós vamos chegar aqui em uma outra letra que vai ser gerada aleatoriamente. Então, o gerar letras com n igual a 4 vai servir basicamente para mim 4 letras como resultado. E aqui nós vemos um caso de recursividade. Vamos fazer o seguinte, vamos ver como aplicar isso na prática lá dentro do Excel. Então vamos voltar aqui no Excel e vamos utilizar agora a função lambda para gerar esse nosso código aleatório. Nós vamos fazer isso da seguinte maneira, vamos clicar em fórmulas, gerenciador de nomes. Agora eu vou clicar em novo. Vamos chamar aqui essa nossa função de gerar letras. Gerar letras. E aqui vamos utilizar a função lambda, igual lambda, vamos abrir parênteses. Precisamos apenas de um único argumento, que neste caso vamos chamar de n, que é a quantidade de letras que queremos gerar. Vamos pressionar ponto e vírgula e agora vamos fazer o cálculo. O cálculo vai depender de uma condição, então vamos utilizar a função se. Então, se o meu n for menor ou igual a 1, ponto e vírgula, então nós temos que chamar aquela função uma letra que nós já criamos utilizando anteriormente, também utilizando a função lambda. Vou colocar aqui uma letra, abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula. Agora, caso a minha letra n, ou seja, o meu parâmetro n, não seja menor ou igual a 1, nós queremos gerar uma letra e concatenar com a função gerar letras que nós estamos criando. Então vamos gerar aqui novamente uma letra. Vamos concatenar com a função gerar letras, ou seja, estamos invocando novamente a função que estamos criando, só que neste caso queremos que o n seja n-1. Vamos fechar parênteses de uma letra e vamos fechar o parênteses da função lambda. Vamos clicar aqui em OK. Bem, faltou o parêntese aqui ainda da função lambda, vamos fechar mais um parênteses e agora clicar novamente OK para finalizar. Agora já temos a função uma letra, que gera uma única letra, e temos a função gerar letras, que funciona de forma recursiva. Vamos fazer um teste? Vamos clicar aqui em fechar, e agora vamos digitar igual, gerar letras, vamos abrir parênteses e digitar, por exemplo, o número 3. Ao fechar o parênteses, nós temos uma função que deve gerar 3 letras aleatórias. Olha lá, temos HRV, que foi gerado aleatoriamente. O nome de um carro, mas foi totalmente coincidência. Vamos colocar aqui agora com 6 letras, vamos pressionar Enter, e temos agora um outro código com 6 letras geradas. Interessante, né? Podemos gerar aqui vários códigos aleatórios utilizando essa função. Então, se chamarmos aqui gerar letras com 5, por exemplo, e copiarmos este resultado aqui, vamos ter vários códigos de 5 letras gerados aleatoriamente utilizando a função lambda. Bem, agora que imagino que você já tenha entendido como funciona a recursividade utilizando a função lambda, vamos para um caso um pouco mais complexo e que pode ser mais útil. Vamos criar uma função recursiva capaz de remover acentos dentro do Excel sem utilizar o VBA. Vamos fazer o seguinte, primeiro, vamos analisar como vai funcionar o nosso código recursivo para que possamos então conseguir remover os acentos que nós temos em qualquer palavra aqui. Eu vou voltar aqui para os slides para que possamos ver uma nova apresentação. Vamos primeiro criar uma função chamada trocar caracteres. Essa função ela vai substituir uma sequência de caracteres que nós temos em uma lista D para uma outra lista chamada para. Vamos imaginar o seguinte argumento. Nós temos aqui a função trocar caracteres, que vai ter 3 parâmetros. O texto em si, que nós queremos fazer essa substituição, a minha lista D e também a minha lista para. Imagine, por exemplo, que o texto que eu quero fazer essa substituição, ou seja, a remoção desses acentos, seja a água é límpida. Nós temos aqui 3 acentos, que nós vamos utilizar como base. Mas, claro, depois vamos fazer uma lista mais completa. Aqui nós vamos, então, substituir, neste texto, esses 3 caracteres A, E e I acentuados com acento agudo. E nós vamos substituir pelos seus correspondentes A, E e I sem nenhum tipo de acentuação. Só que nós vamos fazer essa substituição apenas no nosso primeiro caractere. Ou seja, eu vou pegar apenas este primeiro caractere e vou substituir neste texto. Então, ao chamar esta função, o resultado vai ser a água é límpida, onde a minha letra A não está mais acentuada. Só que em seguida eu vou invocar esta mesma função, trocar caracteres, com o texto que foi resultado, a água é límpida, só que agora a minha lista D e para vai eliminar aquele primeiro caractere, tornando assim o primeiro caractere a letra E acentuada. E neste caso vamos substituir essa letra E com essa outra letra E sem acento. O resultado vai ser a água e
límpida, ainda tendo aqui o meu acento. Vamos novamente chamar essa função de forma recursiva, porém eliminando mais uma vez agora o próximo caractere. E aí nós vamos substituir agora a letra I, que é o primeiro caractere da sequência, até o resultado ser a água é límpida. E vamos continuar fazendo essa remoção até que a minha condição de saída seja que a minha lista D ou a minha lista para não possua mais nenhum tipo de caractere. E neste caso, nós vamos então sair com o resultado gerado ali, a água é límpida, ou seja, o nosso texto sem nenhum tipo de acento. Bem, esse aqui é o fluxo que nós vamos gerar para essa função. Então nós temos que primeiro criar uma função chamada trocar caracteres, que seja capaz de substituir o primeiro caractere da minha lista D pelo primeiro caractere para a minha lista para no texto. Vamos fazer isso? Para a gente entender melhor, vamos fazer o seguinte. Imagine que eu tenho aqui uma sequência qualquer com 3 acentos, por exemplo, A, E e I. Nós temos que entender como nós vamos fazer para pegar o primeiro caractere. Isso é muito fácil. Nós vamos utilizar a função esquerda e vamos trazer o primeiro caractere, ou seja, o caractere mais à esquerda dessa palavra. Se eu pressionar Enter, nós vamos ter ali apenas a letra A. Se nós trocarmos aqui agora, por exemplo, removendo este caractere, nós vamos ter aqui então a letra E, e mais uma vez nós vamos ter a letra I a cada vez que removemos um caractere daquela palavra. Agora, como que eu faço para remover um caractere de uma palavra? Neste caso, nós vamos ter que fazer uma manobra. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar a função direita para pegar este texto, e aí queremos pegar a quantidade, ou seja, o número de caracteres que tem esse texto, menos um caractere. Ou seja, eu tenho que pegar da direita para a esquerda a quantidade de caracteres menos 1. Neste caso, como temos 3, precisamos de 2. Então vamos utilizar a função num.caract desse meu texto aqui. E aí nós vamos colocar aqui menos 1 para ter o resultado. Vou pressionar Enter aqui, ó, com a função direita, e a minha fórmula vai resultar apenas o texto removendo o primeiro caractere. Bem, entendemos então que temos que utilizar a função esquerda para pegar o primeiro caractere, e também vamos utilizar a função direita e número caract para reduzir o texto, removendo um caractere. E para fazer a substituição? Bem, a substituição nós vamos fazer utilizando a função chamada substituir. Vamos abrir parênteses, falamos o texto que nós queremos substituir, que neste caso pode ser esse. Falamos qual é o texto antigo, ou seja, vamos colocar aqui a letra A com acento, ponto e vírgula, e vamos colocar, por exemplo, a letra A sem acento. Neste caso, vamos substituir aqui, perceba que o acento foi removido da letra A, ou seja, vamos substituir um caractere acentuado por outro sem acentuar. Então, como vamos fazer isso utilizando a função lambda? Vamos primeiro criar a fórmula aqui na célula D7 e depois transportamos para o gerenciador de nomes. Vamos digitar aqui igual, lambda, e vamos abrir parênteses. Na função lambda, vamos informar então os 3 argumentos da função trocar caracteres, que é a função que estamos criando. O primeiro argumento vai se chamar texto, pois será o texto que vamos utilizar para fazer a substituição. O segundo argumento será o D, a minha lista com os caracteres originais. E o terceiro argumento se chamará para, que será a lista que será substituída naqueles caracteres originais. Vamos pressionar ponto e vírgula e agora vamos colocar o quarto argumento, que será o nosso cálculo. Temos que começar criando uma função condicional para determinar o nosso caso base. Neste caso, a função ela sairá da recursão quando dentro daquele argumento D não existir mais nenhum caractere. Então vamos utilizar a função se e abrir parênteses. Se no argumento D for igual a nada, então vamos abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula, o resultado tem que ser o mesmo texto que foi passado na função trocar caracteres. Então vamos escrever aqui o argumento texto, ponto e vírgula. Agora, nós vamos colocar o argumento se falso, ou seja, quando nós ainda não estivermos naquele caso básico. Vamos então chamar novamente a função trocar caracteres, que é a função que estamos criando. Então vamos chamar aqui trocar caracteres, vamos abrir parênteses. O primeiro argumento da função trocar caracteres é a função que estamos criando, ou seja, é o texto. Aqui nós vamos passar o texto já substituído, então vamos utilizar a função substituir e vamos abrir parênteses. O texto que nós vamos substituir é o próprio texto que foi passado aqui dentro da função lambda. Então vamos escrever aqui texto, ponto e vírgula. O primeiro argumento da função substituir é o texto antigo. Neste caso, nós queremos pegar apenas o primeiro caractere do argumento que veio aqui dentro de D. Então vamos utilizar a função esquerda e vamos abrir parênteses e chamar aqui o parâmetro D. Vamos colocar agora ponto e vírgula e passar o novo texto. Neste caso, é o primeiro caractere do argumento para. Então vamos colocar aqui esquerda, novamente, e vamos digitar aqui para. Vamos fechar parênteses da função esquerda e vamos fechar o parênteses da função substituir.
É importante entender que este substituir é o novo texto que está sendo passado já na próxima recursão. Ou seja, aqui estamos falando que toda essa substituição é o argumento texto. Agora, nós temos que pressionar ponto e vírgula e informar o argumento D. No novo argumento D, temos que passar o texto do antigo D sem o primeiro caractere. E para fazermos este corte, vamos utilizar a função direita. Vamos abrir parênteses e falar que queremos pegar o texto que veio em D, ponto e vírgula, e vamos remover o último caractere. Então vamos colocar aqui o número de caracteres que nós temos neste texto D, menos 1. E agora vamos fechar o parêntese da direita. Vamos pressionar ponto e vírgula. E agora nós vamos informar o novo texto para. Neste caso, vamos fazer de forma semelhante. Vamos remover o primeiro caractere de para. Vamos digitar aqui novamente direita. Vamos abrir parênteses, informar o texto para, ponto e vírgula, e vamos calcular o número de caracteres desse texto para. E vamos subtrair 1. Vamos fechar parênteses da função direita. Vamos fechar agora o parênteses da função trocar caracteres. E vamos fechar o parênteses da função se. E, por fim, vamos fechar o parênteses da função lambda. Toda essa nossa função será a função chamada trocar caracteres, que nós temos que definir no gerenciador de nomes. Então, eu vou selecionar aqui toda a função que nós acabamos de criar. Vou recortar, pressionando o Ctrl X. E vou agora clicar em Fórmulas, Gerenciador de Nomes. Vou clicar aqui em Novo. E vamos chamar aqui de Trocar Caracteres. O nome tem que ser exatamente o mesmo nome que definimos na recursão. Vamos colocar aqui em refere-se a toda a fórmula que nós criamos agora há pouco. Lambda e todo o cálculo que já geramos. Vou clicar em OK. E perceba que agora nós já temos uma função chamada trocar caracteres. Vamos clicar em fechar e tentar aplicar aqui na nossa planilha. Vamos aplicar o mesmo exemplo que fizemos lá nos slides. Eu vou escrever aqui: a água é límpida. E agora vamos utilizar a função trocar caracteres. Vamos abrir parênteses, vamos informar o texto, ponto e vírgula, e o argumento D vai ter todos os caracteres acentuados. A, E, I. Ponto e vírgula. E agora vamos colocar os mesmos caracteres equivalentes não acentuados. A, E, I. Vamos fechar aspas e fechar o parênteses. Vamos pressionar Enter. Perceba que o resultado é: a água é límpida, sem nenhum tipo de acento. Mas isso aconteceu pois nós já informamos quais eram os caracteres acentuados e não acentuados. E cada palavra pode ter diversos tipos de caracteres acentuados. Então, neste caso, nós deveríamos passar aqui todas as possibilidades de caracteres acentuados e não acentuados. Eu já deixei aqui uma lista, onde nós já temos aqui, para facilitar um pouco o nosso cálculo. Eu vou substituir aqui os caracteres acentuados pelos caracteres não acentuados. Eu vou substituir aqui também o A e I sem acentuação pelos caracteres não acentuados. Vamos pressionar Enter e o resultado será o mesmo. Mas a diferença é que agora, com essa função trocar caracteres, nós podemos utilizar qualquer palavra ou qualquer tipo de acento. Por exemplo, lâmpada. Se eu copiar esta fórmula para baixo, nós já temos aqui a palavra lâmpada sem acento. E se você preferir, você pode ainda encapsular toda esta função aqui dentro de uma nova função lambda chamada remover acentos. Vamos fazer isso? Eu vou copiar aqui a função trocar acentos. Vou clicar aqui no gerenciador de nomes, em fórmulas, gerenciador de nomes. Vou clicar novamente em novo e vou chamar uma função chamada remover acento. E aqui nós vamos digitar novamente a função igual, lambda, vamos abrir parênteses. O único argumento da função nova, remover acento, que queremos é o texto. Então vamos colocar aqui o texto, ponto e vírgula, e vamos colar aquela fórmula que acabamos de criar. Só que vamos substituir aqui o D8 pelo argumento texto. Vamos fechar parênteses aqui da função lambda no final e vamos aplicar, clicando em OK. Vamos fechar. E agora nós já podemos substituir aqui a função trocar caracteres pela função remover acento. Vamos abrir parênteses, informar a palavra que nós queremos remover o acento e pressionar Enter. Agora podemos copiar isso e aplicar a qualquer palavra. Vamos fazer mais um teste aqui e vamos escrever aqui áspero. Vamos pressionar Enter e vamos copiar aqui. E neste caso podemos ver que a função remover acento funcionou corretamente. E aí, o que você achou da nova função lambda e a possibilidade de criar recursividade dentro do Excel sem a necessidade de utilizar o VBA? É interessante, né? Se você gostou mesmo, não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo falando o que achou dessa videoaula. E se ainda não estiver inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo por aqui. A gente se encontra no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.